Boa noite, 20 horas, 22 pontinhos, 00. E nós estamos aqui hoje para falar sobre o que quebra e o que não quebra o seu jejum intermitente. Quem sentiu falta da Nutri? Tô com a lista de unha aqui. Quem sentiu falta da Nutri ontem? Levanta a mão. Quem sentiu? Eu sei que algumas pessoas me mandaram mensagem perguntando: Janaína, vai ter papo de primeira? Silvana foi uma. E aí, gente, vocês sentiram falta de mim ontem? Me conta, quero saber se vocês sentiram falta. Boa noite, Silvana. Hoje vamos falar sobre o que quebra e o que não quebra também o jejum. Silvana, olha ali, ó, deixei ali na minha cozinha o meu vinho. Eu não levei pra fazenda, mas eu vou levar pra tomar lá, que eu ganhei de aniversário. Gente, vocês têm dúvidas? Eu vi que algumas pessoas deixaram dúvidas aí, o que quebra, o que não quebra o jejum, o que pode comer, o que não pode comer. Antes de eu começar a falar, né, desembestar aqui a falar, eu queria dizer pra vocês que eu também senti falta da nossa live e eu não poderia deixar de fazer a nossa Santa Live da semana. Eu vou tentar fazer essa live mais uma vez na semana, mas realmente é muito difícil pra mim por causa do consultório. Então o presencial ele me cansa um pouquinho e rouba um pouquinho das minhas energias. Mas eu prometo me esforçar para ajudá-los um pouquinho mais. E para terminar os avisos, eu queria dizer para você que é novo aqui na área. Você viu, Silvano? Tá lá, meu vinho espumante tá ali, vou tomar ele final de semana. Eu queria dizer pra você que é novo aqui na área, que deseja aprender, fazer jejum intermitente, fazer tudo, como que começa, quais são as intercorrências do jejum, quais são os protocolos de jejum, o que quebra, o que não quebra, que é o nosso tema da live hoje, que inclusive não vai ficar salvo, eu não deixo mais essas lives salvas. Cardápios, tudo. Você que está interessado em aprender jejum intermitente, fique de olho que dia 14, 16 e 18 de junho eu vou fazer uma série de lives ao vivo e gratuitas para vocês e com a intenção de justamente ensinar vocês no meu curso de jejum intermitente para iniciantes, tá? Não será uma mentoria, mas eu vou ensinar tudo sobre jejum e assim, tenho trabalhado muito nisso e tem uma coisa bem nova que vocês vão começar a ver por aí. E como sempre, para participar de todos os ensinamentos, dessa vez vai ser um pouquinho diferente. Eu vou mostrar como as horas de sono podem ajudar vocês no emagrecimento. Definitivamente como pode ajudar vocês, tanto o período noturno quanto o próprio sono. Então, sempre tem assunto novo na área, então eu vou ensinar, mesmo aquelas pessoas que já sabem sobre jejum intermitente, como otimizar esse processo com o sono e à noite, né? 14, 16 e 18 de junho, depois do Dia dos Namorados. Anota aí, depois dos Dias dos Namorados, dos namoridos, depois dessa semaninha, vai ter live na área, tá? Então, para participar, só vai participar quem tiver o link. E geralmente eu costumo mandar esse link lá no meu canal do Telegram. Então, se você é nova ou novo aqui, já entra no Telegram, gente. Porque o Telegram é um grupo VIP que eu tenho. E lá no Telegram eu disponibilizo bastante coisa. Inclusive, hoje eu mandei um áudio lá no Telegram. E eu vou fazer um teste. Quem escutou esse áudio, porque tem uma hashtag. Mas se você não digitar a hashtag aqui, não tem problema. Você perde o presente, né? Então, de vez em quando eu deixo uns presentes lá no Telegram. Pra quem é meu seguidor, pra quem está no meu grupo VIP. Tá? Então eu vou, a partir de amanhã,
eu vou deixar um botãozinho lá no link da minha bio para você se inscrever pra semana. Como as horas de sono podem te auxiliar no processo de emagrecimento. Já ouviu dizer que dormir emagrece? Pois é verdade. E eu vou te mostrar por quê. E claro, jejum intermitente está na área. Só que você precisa se inscrever. Tá? Ok? Então não se esqueçam, porque se não se inscrever, nós vamos fazer pelo YouTube. Vocês não vão conseguir, igual da outra vez, acessar. E aí vai todo mundo ficar aqui acostumado no Instagram. E eu gosto de fazer pelo YouTube, porque pelo YouTube eu tenho mais recursos para ensinar. E aqui no Instagram não me dá recurso para ensinar, eu tenho que ficar falando. Fiquem de olho em mim, hein? Presta atenção no que eu falo, tá? Então, a partir de amanhã, vai ter um botão no link da minha bio para você se inscrever na semana do dia 14 ao dia 19 de junho, o poder das horas no seu emagrecimento. Fica de olho. Vamos começar a nossa live? Posso começar a desembestar aqui a falar? Posso? Sim ou não? O que quebra o jejum intermitente e o que não quebra o jejum intermitente? Rosa, tem um link lá. Gente, tem um monte de direct, mensagem. Eu não consegui responder todo mundo. Mas de vez em quando eu vou lá dando uma olhadinha e tem gente que fala: ai, qual o preço da sua consulta? Como que faz para aprender a fazer o jejum intermitente? Como que isso, como que aquilo? Todas as informações que você precisa saber a meu respeito está no link. O link, gente, são aquelas letrinhas azuis que tem lá na página do meu perfil do Instagram. Você entra lá, você clica aqui na minha foto, vai ter minha foto, você clica lá e aí vai ter o que eu ensino. Vai ter lá: ensino você a destravar seu emagrecimento com jejum intermitente. E embaixo das frases do meu slogan vai ter o link, a gente chama árvore de links. Dentro desse link você vai ter entrar no meu canal do Telegram, vai ter a lista de espera para o meu próximo curso online, o meu site. Vira e mexe, eu dou uma mexida lá nessa árvore de links. E amanhã eu vou colocar o botão para você se inscrever na semana O Poder das Horas no seu emagrecimento, tá? É isso. Vamos começar. Eu quis fazer essa live hoje. Eu sempre puxo o gancho. Eu tô fazendo assim, até pro meu raciocínio tá ficando melhor. Eu puxo o gancho do que eu falo, do que eu publico no meu feed, seja no Rios, no IGTV, enfim. Então, eu puxo sempre o gancho do assunto. E hoje eu falei me perguntaram sobre maca, própolis, glutamina, se quebra o jejum. E aí eu peguei e falei: gente, eu já falei isso várias vezes, vocês já me perguntaram, quem é paciente sabe, quem é aluno da mentoria sabe, quem é aluno online também sabe. Mas tem muita gente que esquece, tem muita gente que confunde. Então hoje eu vou explicar pra vocês como que funciona esse processo, tá? Então fica aqui comigo, não sai, porque eu não vou deixar essa live salva. Tem muita gente reclamando: por que você não deixa a live salva? Eu não vou deixar salva, porque o mínimo que eu peço de vocês é justamente a presença, né? Ninguém quer fazer live sozinha. Nem eu. Apesar de eu não importar ficar falando aqui. Mas, então, presta atenção que hoje tem alguma coisa que você não sabe e que eu posso falar e pode mudar o curso do seu emagrecimento, da sua vida, da sua história. O que quebra e o que não quebra o jejum, doutora? Como que funciona isso? Me explica esse processo. Funciona assim. O jejum intermitente, ele estimula uma via metabólica, que a gente chama a via metabólica de produção de corpos cetônicos. E é uma via metabólica diferente da produção de glicose. Gente, eu vou parar só mais uma vez. Eu vou pedir para vocês paciência comigo, porque eu não vou responder as perguntas que estiverem aqui. Não digitem pergunta aqui, porque eu não vou responder agora. Eu só vou responder as perguntas no final. E eu vou falar. Pega caderno se você é nutri. Se você é muito estudioso e é paciente, pega caderno, que agora você vai precisar entender. Ou pega seu celular, vai lá pro bloco de notas, abre lá o bloco de notas e começa a anotar. Ou não faz nada disso e vai lá no curso online, lá no
e-book da mentoria nas minhas aulas e assiste de novo. Enfim, vamos lá. Seguinte, tem 2 ciclos. Nós temos o ciclo da glicose e o ciclo da produção de corpos cetônicos. O ciclo de produção de glicose a gente chama de gliconeogênese. Ou seja, você pega o pão, carboidrato, que seja, e transforma isso através de uma via metabólica, que a gente chama de gliconeogênese, transforma tudo isso em glicose. Essa glicose entra no que a gente chama de ciclo de Krebs, e esse ciclo de Krebs tem vários nomes, fica dentro da mitocôndria, e ele vai lá pegar aquela glicose e transformar em FAD, NADH, que nada mais é do que energia, prótons, que a gente chama de cadeia de elétrons. Ponto, é o que você precisa saber. Tudo que estimula esse ciclo, que é o ciclo da gliconeogênese, que é o ciclo da produção de energia através da glicose, quebra o seu jejum. Aí você fala, Janaína, mas eu não estudei bioquímica, eu não entendo nada disso, eu quero uma simplicidade. Sim, eu sei que vocês querem isso, o que quebra e o que não quebra. Mas eu preciso ensinar isso pra vocês e entrar um pouquinho nesse assunto pra vocês entenderem que isso não é coisa da minha cabeça, que realmente isso existe e que você precisa saber, ainda que você não decorou tudo que eu falei, que isso é ciência, tá? Então pronto, ciclo da gliconeogênese. Ponto. Presta atenção! Presta atenção! O outro ciclo a gente chama de glicogenólise. É um ciclo que não estimula a insulina, é um ciclo que não usa glicose, é um ciclo que não pega a glicose como substrato, mas também produz energia. Essa via metabólica é a via que a gente chama de produção dos corpos cetônicos, que é a via da cetose. Essa via, ela estimula um hormônio contrário à insulina, que a gente chama de glucagon, e é a via do emagrecimento. E é essa via que o jejum estimula, o emagrecimento estimula, o exercício na hora que você está fazendo estimula. Então nós temos 2 vias metabólicas, gliconeogênese, glicogenólise. A gliconeogênese pega a via da glicose, a glicogenólise pega a via dos corpos cetônicos. A gliconeogênese é a via que pega, estimula a insulina, e a glicogenólise, produção de corpos cetônicos, é a via que estimula glucagon, cortisol, enfim. Se você tem a via da insulina, tudo que estimula essa via da glicose vai estimular a sua insulina, ainda que não seja alimento propriamente dito. Por exemplo, me perguntam muito, glutamina. Por que glutamina? Por que creatina? Por que aminoácidos em si quebram o jejum? Se são aminoácidos, porque vamos supor, para você absorver glicose, você tem que pegar o carboidrato, e aí nós temos monossacarídeos, disacarídeos e amido, né? Que é o pão, a farinha. E transformar em pequenas moléculas. E a gente chama isso de glicose. A gente faz a mesma coisa com a proteína. Pega aquela cadeia, aquele bife que você comeu, o ovo que você comeu, e digere aquilo em pequenas partículas. Que é como se fosse a parede, e aí você pega os tijolinhos da parede, que aí são os aminoácidos. Pronto. Ah, Janaína, então quer dizer que se eu pego os aminoácido vem da proteína, então ele não estimula a via da gliconeogênese. Aí que pega o negócio, estimula. E é por isso que o bom profissional, ele precisa estudar, sentar a bunda na cadeira, ler o artigo, ler um pouquinho estudar um pouquinho de bioquímica. Inclusive eu fui monitora de bioquímica na faculdade, é uma matéria que eu gosto muito. Para poder entender sobre uma outra via metabólica. Então não basta só fazer jejum. E a gente tem que convencer vocês que o que eu estou falando, eu estudei para falar e tem comprovação e é assim que funciona, tá? Não saiu da minha cabeça, tá? Tá lá no livro de bioquímica, entendeu? Ponto. Então tudo que estimula essa via, né, da glicose, da gliconeogênese,
da insulina, quebra o seu jejum. As pessoas ficam muito preocupadas o que quebra e o que não quebra o jejum. Eu até entendo isso, porque é uma coisa muito nova, é bacana de saber. Mas você tem que preocupar com o que estimula com o que o seu jejum estimula, que é a produção de corpos cetônicos. E aí eu fico brincando, é simples assim. O que pode, decora o que pode. Água, chá, café, sem açúcar e adoçante. Ponto. Isso é o que pode no seu jejum. Janaína, mas eu estou treinando. Aí começa as perguntas, né? Estou fazendo academia, estou fazendo crossfit, estou treinando funcional, estou fazendo boxe, estou fazendo luta. Aí o negócio começa a complicar. Aí a minha nutricionista antiga mandou eu tomar creatina, mandou eu tomar glutamina, mandou eu tomar whey. Colega, vai quebrar o seu jejum. Não é porque não é glicose, não é porque não é carboidrato, é porque estimula um outro ciclo. E para quem não sabe, a glutamina, ela estimula o ciclo do piruvato, que é lá no final desse ciclo da glicose. Ou seja, vai estimular o que você não quer, vai estimular o outro ciclo, que a gente chama de outro caminho metabólico, tá? Você tem que estimular corpos cetônicos, você tem que estimular a produção de corpos cetônicos, acetato, beta-hidroxibutirato, acetoacetato, acetona e beta-hidroxibutirato. São os 3 corpos cetônicos. É isso que você tem que estimular. Qualquer coisa que não seja água, café, chá sem açúcar e sem adoçante, pode quebrar o seu jejum. De fato pode. Porque você não vai saber tudo isso que eu tô te falando aqui. Às vezes você não sabe. Aí a pergunta foi assim, própolis, maca e glutamina, quebra o jejum? Por que o própolis, a maca, o açafrão, a pimenta... Me ajudando, quem mais? Própolis, maca, açafrão, pimenta. Esse filtro é ótimo, que meus olhos ficam mentirosos, mas é lindo, né? Tudo que for nutriente, que não precisa desse ciclo da gliconeogênese para absorver, tudo que não for macro, né? Precisa ali do carboidrato para absorver, você pode tomar no jejum. Mas tem coisa demais. Olha, Coffee Life. Gente, segue aí, Coffee Life Brasil. O Júnior... Nossa, eu tô enrolada, hein, Júnior? Ó, me perdoa aí. Gente, não existe Coffee Life. Coffee Life é um café maravilhoso que tem os bioativos que não quebram o jejum. Gente, olha que sacada desse povo. Pegaram um café e colocaram café saudável, café com cúrcuma, café com pimenta. Não, gente, a sacada deles é muito legal. E não tem isso aqui em Goiânia, Goiás, mas eu vou trazer. Então, anota aí que eu vou ser pioneira da Coffee Life, hein? Coffee Life, é nóis. Por quê? Porque esses bioativos, eles não precisam entrar na via da gliconeogênese. Canela não entra, pimenta não entra, ou piperina, ou capsaicina, a maca não entra, gengibre, que tem gingerol. Aí a gente tem mais bioativos, o próprio açafrão, que é a curcumina, tá? Esses bioativos não entram na via metabólica da glicose. Eles não precisam dessa via para ser absorvidos. Mas a glutamina, o BCA, o whey protein, o colágeno, vitamina BCA, whey protein, colágeno, glutamina e creatina quebram o seu jejum. Própolis também não quebra. Luciana, gente, a Lu, segue Lu aí também. Vou fazer merchan pra Lu de graça. Luciane Gaed Joias. Gente, ela vem de Tiffany, maravilhosa. Ela me deu uma chave de destravar maravilhosa. As pratas delas são perfeitas. Segue a Lu aí. A Lu foi minha aluna da mentoria e a Lu aprendeu muito, né, Lu? Por isso que ela tá falando própolis. Própolis não quebra o jejum. Nossa, esqueci do própolis, não posso esquecer do própolis. Então, esses bioativos, que a gente chama de nutracêuticos, né?
que são nutrientes, micronutrientes, vitaminas, minerais, não quebram o seu jejum. Mas o resto, e é muita coisa, quebra. E aí tem gente fazendo jejum intermitente. A Lu era assim, Lu, você não fazia jejum intermitente, tomava colágeno? Ela chegou na mentoria e falou, gente, eu faço jejum, mas eu tomo colágeno à noite, porque me falaram que o melhor horário de tomar colágeno é à noite. E de fato é. Por quê? Porque o colágeno é uma macromolécula. Você tem prolina, glicina e hidroxiprolina, 3 aminoácidos para formar a molécula de colágeno e ainda a vitamina C para fazer eles entrarem na célula para formar esse colágeno, porque tem que ser dentro da célula. Quem quer colágeno fora da célula? Ninguém. Só que colágeno não tem como absorver colágeno. Você precisa desses 3 aminoácidos. Então você precisa de uma alimentação longe das refeições para você absorver o máximo desses aminoácidos. Só que quebra o jejum. Aí ela tava fazendo, né, Lu? O jejum intermitente iniciava o jejum, né, pós-jantar, com colágeno, quebrava o jejum. Então, gente, eu queria muito que vocês entendessem isso. Foca na produção de corpos cetônicos. Foca no ciclo que vai te dar a via metabólica que você precisa agora. Camu, cacau 100%. Gente, vocês... Café verde, olha! Que bacana ter vocês aqui. É muito isso, entendeu? Então, esses bioativos, eles te dão energia. E aí vem os shots, né? Porque ontem eu fiz uma postagem dos shots. E aí me perguntaram sobre o shot. Por que eu uso muito shot? Existem shots que quebram o jejum e shots que não quebram o jejum. Você pode, por exemplo, colocar uma cúrcuma, um própolis. Você pode colocar no shot o limão, só que aí o limão já quebra o jejum. Você entendeu? Aí você fala, Janaína, o fato de quebrar o jejum significa que eu estraguei tudo. Se você for uma pessoa geneticamente fácil de metabolizar gorduras, não é pouquíssimo carboidrato que vai fazer você parar de produzir os corpos cetônicos. Gente, foca nos corpos cetônicos. É a produção de corpos cetônicos que você tem que estimular. Só que não é todo mundo. Como que eu vou descobrir se uma pessoa é boa metabolizadora de gordura? Eu não sei, eu não fiz o teste genético de todo mundo. Então, o fato mesmo de ter pouquíssimo carboidrato, eu não libero. Porque eu não conheço o teste genético dessa pessoa. Eu não sei se essa pessoa tem genótipos e alelos, que a gente chama de variantes genéticas, para metabolizar mal carboidrato, gordura, proteína. Então, gente, é 2 gramas de carboidrato. Mas não é glicose, é glutamina. Mas não é carboidrato, é creatina. Mas é aminoácido, né? Alguns aminoácidos a gente chama de gliconeogênicos. Então, são aminoácidos que estimulam o ciclo da gliconeogênese. Então, eu falei gliconeogênicos, não, são aminoácidos glicolíticos. Olha eu confundindo os nomes, até eu tô confundindo. Aminoácidos glicolíticos, né? Então, assim, algum momento a glutamina vai entrar no ciclo do piruvato, algum momento a gente vai ter leucina, isoleucina e valina. E aí a gente vai ter a leucina, que é estimulante da insulina, estimulando esse ciclo. Então BCA não pode. O whey é rico em BCA, também não pode. Creatina, maravilhoso. Mas se você tomar creatina, na minha opinião, e eu brinco que o meu nome é Janaína Macedo, Creatina da Silva, porque eu defendi a creatina na minha primeira pós-graduação em Fisiologia do Exercício, e ela estava proibida pela Anvisa aqui no Brasil na época. Eu achava a creatina sensacional. Só que creatina foi muito estudada depois disso, foi liberada e descobriu-se que... Gente, creatina estimula a sua insulina, creatina estimula uma via que a gente chama de construção proteica, que chama via de mTOR, que é muito importante. Então, põe esses aminoácidos, essa proteína, essa creatina, essa glutamina, esse colágeno em outro momento. Não põe na sua janela de jejum, pelo amor do Senhor Jesus Cristo, porque vai quebrar o seu jejum.
tá? Foca na produção de corpos cetônicos, foca na produção dos corpos cetônicos, foca nessa produção, porque é isso que você tem que focar. Ficar certo, adaptado, produzir muitos corpos cetônicos para que você entre em certa adaptação, para que o seu corpo faça uma flexibilidade metabólica. Não use só a glicose, mas use a sua gordura. Qualquer chá pode, qualquer chá. Porém, os chás, tem uns chás emagrecedores no mercado, que tomar chá agora virou moda, antigamente não era, mas virou. Como diz Dr. Baracá, água, chá e gratidão. Dr. Baracá, vocês conhecem, né, gente? Água, chá e gratidão. Ele fala muito, né, de jejum, mas ele fala de uma outra tríade da saúde integrativa. E eu escuto e tiro o que é bom, né, dele, sim. E chá ficou famoso, né? Só que esses chás emagrecedores, eles têm adoçante. E o adoçante, por exemplo, ele não é glicose. Por que o adoçante quebra o jejum? Porque o adoçante, ele manda estímulo neurológico. Gente, olha o que é isso. A digestão dos carboidratos começa na boca, na língua. A gente tem uma enzima que chama amilase salivar. Olha isso. Por isso que carboidrato, se não brincar, é do devil. E o adoçante, ele estimula pelo sabor doce o seu cérebro a produzir insulina. Aí você vai lá estimular o ciclo da gliconeogênese e para de produzir corpos cetônicos. Então é por isso que você tem que focar na produção de corpos cetônicos. Você entendeu? Vocês estão entendendo? Eu tô falando muito nome difícil, eu tô falando muita coisa que talvez você nunca escutou. Mas vocês precisam entender esse processo para saber que eu não sou mais uma, eu estudei para ensinar vocês, senão eu não estaria fazendo isso nunca na vida. O jejum, ele melhora essa via de produção de corpos cetônicos, ele faz você emagrecer e ele silencia a sua genética, que é outra história, tá? Ponto. Então, os bioativos, piperina, curcumina, capsaicina, pimenta preta, pimenta vermelha, tudo que for bioativo, micronutriente, não quebra o seu jejum, mas é coisa demais. Você não vai conseguir decorar isso. Não vai. E eu falo não vai, porque eu atendo todos os dias. E eu atendo 8, 10 pacientes por dia. E o tanto de gente que eu vejo falando que está fazendo jejum intermitente não está escrito no gibi. E até paciente antigo mesmo, porque hoje eu atendo muito poucos novos pacientes. Eu atendo pacientes só quem já está na minha lista de pacientes, tá? Então eu atendo muito pouco novo paciente, eu acho que 2 por semana. E até os velhos pacientes que chegam, né, para consultar comigo, falam, doutor, eu já tô fazendo jejum. E aí eles não sabem completamente como que quebra, que não quebra, e aí começa a fazer errado, chega a dar dó, tá? Então, por favor, anotem que água, chá, café, sem açúcar e sem adoçante. E os outros bioativos, você quer fazer o shot? Use o shot para quebrar o seu jejum. Por quê? Na dúvida de qual veículo. O que é veículo? Veículo é aquilo que você usa para consumir um nutriente. Por exemplo, eu não consigo consumir selênio. Como que você acha que a gente põe selênio em cápsula? Como que eu vou pôr os terpenoides do própolis? Como que eu vou pôr a curcumina? Eu preciso de um veículo. Esse veículo, pra gente usar os shots, eles podem sim estimular o ciclo da glicose. E, por exemplo, se você usar uma água de coco, se você usar um suco de uva, se você usar um suco de limão, que ainda tem pouquíssimo carboidrato, então quebra o seu jejum. Então, na dúvida, não use os shots no jejum, use para quebrar o seu jejum, ali 15 minutinhos antes da sua primeira refeição. Então, você vai fazer limão, água de coco, suco de beterraba, com própolis, com curcumina, com própolis, curcumina, vinagre de maçã, gengibre, alho,
use isso para quebrar o seu jejum, tá? Porque você vai ter os bioativos desse alimento num veículo que é um líquido e vai ter energia, processo anti-inflamatório garantido, antioxidante garantido, imunomodulador garantido, energizante garantido. Os detalhes fazem toda a diferença, né? Então, eu vejo muita página de jejum intermitente que não tem um profissional por trás. E eu acho louvável uma pessoa que emagreceu 20, 30, 40, né? A Silvana tá aqui, sabe disso. Ela contar a sua história e estimular outras pessoas a trilhar um caminho. Mas isso é muito perigoso quando a gente começa a falar daquilo que a gente não domina. Entendeu? Então eu vejo muito absurdo sendo falado sem a pessoa estudar. E a gente que é profissional de saúde, nós temos um conselho por detrás, nós temos todo um respaldo. Ontem eu acabei de chegar da fazenda e eu estava estudando sobre a glutationa. E foi fantástico, porque aí hoje eu tava conversando com uma pessoa e eu atendo os bailarinos, ela falou: Janaína, a síndrome pós-Covid. Porque agora nós, profissionais de saúde, vamos tratar a síndrome pós-Covid. Mas é tão engraçado que eu já trato os meus pacientes com isso há muito tempo, né? Então, o paciente que faz o jejum intermitente, ele tem coenzima Q10, ele tem resveratrol, ele tem tanto a glutationa oxidada como a glutationa reduzida. Então, ele consegue se recuperar mais rapidamente do processo de Covid. Por quê? Porque ele está muito bem suplementado, porque ele tem todo um respaldo. Só que aí você vai ver as pessoas falando de jejum e aí elas falam de uma maneira tão rasa. E isso é muito perigoso, né? Muito perigoso, né? Então eu sempre falo para vocês: aprendam com quem estudou, com quem gastou tempo, com quem investiu tempo para isso, tá? Entenderam? Bacana, né? Vou começar a responder as perguntas. E eu falei da glutamina e teve pergunta aqui de glutamina, ó. A glutamina dá pedra nos rins? Não. O que a maioria das vezes, todas as doenças renais, anotem isso, ó, como diz a Silvana, presta atenção. A maioria das doenças renais, 70% inclusive delas, tem um cunho genético, ou seja, tem uma genética envolvida para a produção que a gente chama de litíase renal, que é o que vocês chamam de pedra. Nós chamamos de litíase, que é aquela pedra, aquele abscesso de toxina que devia estar sendo eliminado, mas tá lá no seu rim, né? Tá lá no seu pâncreas, tá lá no seu fígado. E essas pedrinhas, elas precisam ser eliminadas. A maioria das doenças renais, elas são de origem genética, tá? Então tem uma genética envolvida, mas a pessoa que tem pedra nos rins, você pergunta pra ela: seu pai tem, sua mãe tem, é uma pessoa que não detoxifica muito bem. Então é uma pessoa que a gente precisa trabalhar o processo detoxificante dessa pessoa. O jejum faz isso maravilhosamente bem, porque o jejum estimula a autofagia, que é essa limpeza, que é essa reorganização celular, tá? Então você precisa estimular o seu potencial, que a gente chama de redox, que é tanto antioxidante para combater fadiga, radical livre, quanto detoxificante, tá bom? E a glutationa, por exemplo, é a principal enzima que nós temos, antioxidante e detoxificante do corpo. Você pode fazer, por exemplo, um jejum terapêutico, com uma dieta. Eu tenho muitos pacientes que eu indico, por exemplo, fazer a dieta detox junto com o jejum, para justamente ajudar nesses casos, tá? A pessoa tem pedras nos rins porque ela tomou glutamina. Nunca na vida, nunca, não existe nenhuma associação da glutamina com a formação dessa pedra no rim, porque simplesmente glutamina é um aminoácido. Você está formando uma pedra que a gente chama de litíase, e esse processo está acontecendo porque você não está se detoxificando muito bem. A glutamina, ela é inclusive alimento para os seus colonócitos, apesar dela estimular o ciclo da gliconeogênese, né, que é o ciclo da glicose, e os seus colonócitos são as células do seu intestino são importantíssimos para manter a função intestinal restaurada, tá? É muito importante.
Olha a outra perguntinha. Posso fazer jejum de 18 horas, 3 dias consecutivos? Você pode fazer jejum de 18 horas todos os dias. Qual o medo de fazer jejum de 18 horas? Ah, eu não estou acostumada. Aí sim, você vai começar um jejum e é o que eu vou ensinar na minha jornada pra vocês. E aí eu vou ensinar pra vocês como que vocês começam o jejum. Então, se você tem dúvida, eu vou ficar aqui uma semana ensinando vocês como que começa, o que faz. Se inscreva. Amanhã eu vou lançar o botão lá na minha bio, tá? 18 horas é pra quem já está acostumado, mas quem não está, faz 14, evolui pra 16, aumenta pra 18. E você pode fazer todos os dias, ou você pode fazer ciclo de jejum, que a gente chama de 3x2. O que é 3x2? Faz 18 3 vezes na semana e 2 vezes na semana faz 16 ou 14. Tá? Você pode fazer o jejum 5x2, 18 horas 5 vezes na semana e 2 vezes na semana 16, 14. Então, gente, tem várias formas de você iniciar o processo de jejum, mas você precisa fazer isso de uma maneira coerente com você mesmo. Você não tá acostumado a fazer jejum, você vai fazer 18 pra quê? Pelo amor de Senhor, não faça isso. Qual o alimento que não pode ser usado no jejum? Eu já respondi, né? Respondi que eu comecei iniciando aqui bioquímica, mostrando o ciclo pra vocês. Acho que eu já respondi. Vinagre de maçã orgânico quebra o jejum? Pode ser tomado no início da manhã? O vinagre não quebra o jejum. O vinagre de maçã orgânico é passado por um processo de fermentação, principalmente orgânico. Ele é um dos shots, inclusive, que não quebra o jejum se você não colocar o limão. Pode fazer ele com água, vinagre de maçã, uma colher de sopa, aproximadamente 15 ml, 15 gotinhas de própolis, manda pra dentro. Então, vinagre de maçã, bebida probiótica que ajuda demais, é muito bom. Por que alguns nutris falam que glutamina quebra o jejum e outros dizem que não? Já expliquei. Inclusive, falei aqui 2 vezes da glutamina. A glutamina estimula o ciclo da glicose lá na entrada do piruvato, antes do ciclo de Krebs, antes de entrar na sua mitocôndria para formar a sua energia. E ela quebra, sim, o seu jejum. Tá? Agora, se a pessoa tiver um pensamento simplista de é aminoácido, não é glicose, não quebra o jejum, ela vai errar. Ela errou, né? Já errou. Não vou deixar essa live salva, querida Amanda. Amanda, minha ex-estagiária, não vou deixar salva, porque a única coisa que eu peço pra vocês é estarem aqui no horário. Eu avisei da live, fui lá no Telegram. Amanda, mas não fica triste não. Inscreve lá na semana, dia 14, 16 e 19 de junho. Eu vou ensinar o poder das horas no emagrecimento definitivo e, lógico, vou ensinar vocês como usar isso com o jejum intermitente, tá? Então, eu vou falar pra vocês muito sobre isso, sobre jejum noturno, sobre sono, GH, melatonina, corpos cetônicos. Vou falar sobre tudo isso, como iniciar, vou ensinar vocês de graça, tá? É isso, mas tem que escrever, porque senão não aprende não. E vai ser pelo YouTube, não vai ser aqui pelo Instagram, tá? 14, 16 é isso? 14? 14 dá na segunda-feira, gente? Eu já tô até confusa, acho que dá, 14, 16, dá, Gleiston? 12, 13, 14, 16, 18, é isso mesmo, 14, 16, 18 dá durante a semana. Ai, que pena, você é alérgica ao própolis. Meu Deus, mas aí você é alérgica aos terpenoides, flavonoides, pode mandar manipular. Entendeu? Deixa eu ver aqui mais uma pergunta. A glutamina. Acho que a Dalva digitou aí. Doutora, como fazer jejum desintoxicante? O jejum, na verdade, não é jejum desintoxicante, é jejum terapêutico, tá? Nós temos o jejum metabólico, o jejum fisiológico. E quando tem pessoas com autoimune, pessoas que têm pedra no rim, pessoas com dermatites, pessoas com psoríase, pessoas com esclerose, pessoas com lúpus, eu sempre indico fazer aproximadamente 7 dias, 7 no máximo, assim, de jejum terapêutico. Agora, o jejum terapêutico não é para sempre, tá? Que é o protocolo detox
com jejum de poucas horas, justamente para estimular a glutationa na sua forma oxidada e na sua forma reduzida, para estimular o potencial antioxidante, combater fadiga e radical livre e e estimular o processo de detoxificação do corpo, que é a eliminação de toxinas, endotoxinas do nosso corpo, tá? Através do intestino. É isso. Entendeu? Gente, muito obrigada. Muito, 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 muito obrigada. Aprenderam? Gostaram da live de hoje? Eu consegui ensinar pra vocês sobre o que quebra, o que não quebra o jejum. Vocês entenderam o raciocínio? Não é simples assim, tá? Esse curso que eu vou fazer depois dessa série de lives gratuitas vai estar disponível pouquíssimo tempo. Gente, eu sou rapidinha. Quem me conhece aqui sabe, eu abro e fecho rápido. Amanhã começa a pré-inscrição para a semana O Poder das Horas no Emagrecimento Definitivo. Gente, o poder das horas. Prepara, porque assim, eu brinco que Deus me traz revelação para muitas coisas. E essa foi uma delas. Vamos ver o que nos aguarda, né? Chama o amigo, chama o primo, chama a colega que acha que faz jejum, que acha que entende de emagrecimento, para participar. Quem sabe eu não ajudo essa pessoa. Chama uma pessoa que você ama, chama uma pessoa que você quer realmente que essa pessoa mude de vida, tá? O Poder das Horas no Emagrecimento Definitivo vai ser uma semana transformadora. Eu creio nisso. Um grande beijo para vocês. Espero de verdade que essa live tenha ajudado. 8h42. Eu falei bem rápido. Eu falei muito rápido, Gleice. Meu marido falou que eu não falei rápido, então eu não falei. Só para quem não está acostumado com Janaína.